paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Amados irmãos e irmãs, retomamos o programa anterior com o Evangelho de Lucas na sua quarta parte. Quarta parte chama-se o Evangelho do Caminho. Da Galileia, Jesus vai a Jerusalém, onde ocorre a sua morte, a ressurreição e missão dos discípulos. E isso simboliza o caminho que todo cristão deve percorrer com Jesus. Essa viagem que é a nossa vida. No caminho, Jesus acentua a oração, capítulo 11, versículos 1 a 3, a prática da misericórdia, capítulo 10, versículo 29 a 37, 15, 4 a 32. Prega a renúncia a tudo que se possui, capítulo 9, versículos 57 a 62, 14, 25 a 27, 18, 28 a 30. Quinto tema é a oração dos eixos teológicos de Lucas. A oração aparece nos momentos mais significativos da vida de Jesus. No batismo, capítulo 13, versículo 21. No discurso programático da sinagoga de Nazaré, capítulo 4, versículo 14 seguintes. Antes da escolha dos 12, capítulo 6, versículo 12. Antes da confissão de fé de Pedro, capítulo 9, versículo 18. Ao ensinar o Pai Nosso, Jesus se revela mestre da oração, capítulo 11, versículo 1. Ensina a orar sempre, capítulo 18, versículo 1 em diante. Em todo momento, capítulo 21, versículo 36. Deve-se rezar para que Deus envie operários para a messe, capítulo 10, versículo 2. Para não cair em tentação, capítulo 22, versículo 40. Com a confiança e familiaridade de um amigo, capítulo 11, versículos 9 a 13. Com a certeza de obter o que se pede, capítulo 18, versículo 1 a 8, com a humildade do publicano no templo, capítulo 18, versículo 9 a 18, do filho pródigo que retorna ao pai, capítulo 15, versículos 18 a 19, com a humildade de Pedro que se sente pecador no início do Evangelho na pesca milagrosa, capítulo 5, versículo 8. Atos dos Apóstolos, por outro lado, mostra que a comunidade cristã estava em assídua, constante oração. Capítulo 1, versículo 24, 2, 42, 3, versículo 1, 4, 24 a 30, 6,6, etc. Sexto tema é o Espírito Santo. 13 vezes ele é mencionado no Evangelho e 42 vezes em Atos dos Apóstolos. O que mostra que o Atos dos Apóstolos é, assim dito, o Evangelho do Espírito. As personagens são revestidas do Espírito de Jesus já no começo do Evangelho. João, precursor de Jesus, capítulo 1, versículo 15. Maria, mãe de Jesus, capítulo 1, versículo 35. Zacarias, pai de João, capítulo 1, versículo 67. Isabel, mãe de João, capítulo 1, versículo 41. Simeão e Ana, capítulo 2, versículos 25 e 36. O Espírito Santo traz um novo tempo, se chama o tempo do Espírito Santo e do fogo, que seremos julgados. O Espírito Santo é comunicado em Pentecostes, no livro dos Atos, capítulo 2. Ele está na origem de Jesus, capítulo 1, versículo 35, na sua designação messiânica, capítulo 3, versículo 22, na comunhão entre o Pai e o Filho, capítulo 10, versículo 21, na experiência do deserto em Jesus, capítulo 4, versículo 1, no discurso inaugural da sinagoga, capítulo 4, 16 a 30, na missão além dos confins da Palestina, capítulo 4, versículos 23 a 30. Quinto ponto. Aquele que mais provoca resistência até os dias de hoje, que é o tema da riqueza e da pobreza com a grande reversão. Primeiro lugar, a riqueza é uma armadilha mortal para o ser humano. Por quê? Porque ela tenta dar a estabilidade que só a fé pode dar.
Ela é causa de muitas injustiças e abusos. Há uma riqueza injusta, no capítulo 16, versículo 9, que cria pobres e ricos, no capítulo 16, versículos 19 a 31, que impede de entrar no reino dos céus. O caso do rico e do Lázaro. De Jesus, essa é a frase mais nevrálgica, é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Capítulo 18, versículos 24 a 25. Ao que os discípulos reagem, achando que ninguém se pode salvar, mas Jesus diz que a Deus tudo é possível, embora aos homens nem tudo é. Então, é uma contínua tentação a riqueza. Capítulo 12, 41 a 53, capítulo 16, 11 a 13, 21, 34 a 36. Também, há 4 ais das bem-aventuranças que correspondem às maldições lá de Mateus, que estão no capítulo 23 de Mateus. 4 ai de vós ricos e assim por diante, porque já tendes a vossa consolação. Há uma mudança radical com a chegada do reino, capítulo 16, versículos 19 a 31, ou com a conversão, capítulo 13, versículos 3 a 5, capítulo 15, versículo 17. A proposta, segundo ponto. A proposta ao discípulo é a pobreza e a renúncia. O ideal da comunidade é repartir os bens, capítulo 2, versículo 42, 47. Capítulo 4, versículos 32 a 35. Então, discípulo, para Jesus, é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e o segue. Que perde a vida para ganhá-la. Capítulo 9, versículo 23 a 24. Capítulo 14, versículo 27. É aquele que se faz o menor de todos, capítulo 9, versículo 48, que escolhe a porta estreita, capítulo 13, versículo 24, que renuncia a todos os seus bens, capítulo 14, versículos 33, que vende tudo e dá aos pobres, ao contrário do jovem rico, capítulo 18, versículo 22. Diz Jesus, nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Capítulo 9, versículo 25. Quem não renunciar a tudo que possui, não pode ser discípulo, diz o Evangelho de forma radical. Não pode ser discípulo. E agora? É preciso essa capacidade de renúncia. Nessa capacidade de renúncia, só Deus pode ajudar. Então, muitos fizeram isso e muitos que eram muito ricos. Terceiro ponto, a preocupação central com a marginalidade e a exclusão. Jesus se preocupa com as mulheres excluídas. Capítulo 7, versículo 1 em diante, é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Capítulo 13, versículos 10 a 17, é a cura da mulher possessa pelo demônio. Capítulo 7, versículo 36 a 50, mostra a Jesus que a prostituta vale mais do que muitos fariseus. Capítulo 10, versículo 38 a 42, são amigas de Jesus Marta e Maria, ou seja, Marta trabalha, Maria ouve a Jesus, a mulher por Jesus é autorizada a ser discípula, ao contrário do judaísmo do seu tempo. Capítulo 8, versículos 1 e versículo 3, mostra que as mulheres serviam a Jesus, o que não acontecia com os rabinos que não aceitavam mulheres no seu meio, a não ser a sua esposa. Capítulo 1, versículo 38 e 4, versículo 48, chama Maria de bem-aventurada. Deus olha para a sua humilhação. Capítulo 11, versículo 27 a 28, Jesus diz a uma mulher, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Maria, mãe de Jesus, é cheia de graça, capítulo 1, versículo 28. Isabel, mãe de João Batista, é cheia do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 41. Há mulheres que muito amam, capítulo 7, versículo 47. Há mulheres discípulas de Jesus, capítulo 8, versículos 1 a 3, capítulo 23, 49 e 55. O reino de Deus deve ser comparado à atitude de duas mulheres. Aquela que cuida da casa, procurando a moeda perdida, então aquela que põe fermento na massa e faz com que cresça o bolo. Jesus dá grande atenção às mulheres, e isso aparece em vários textos. Capítulo 7, versículos 11 a 17.
versículos 36 a 50 do capítulo 7, capítulo 8, versículos 1 a 13, depois versículos 43 a 56, capítulo 13, versículos 10 a 17. Depois, em segundo ponto, depois da marginalidade das mulheres, fala-se da marginalidade religiosa, ou seja, os samaritanos que eram detestados, excluídos pelos judeus, por uma longa história que começa lá no tempo dos reis, e atualizada quando Hircano manda matar 100 deles, dos fariseus, nos mostra como exemplo de caridade o bom samaritano, no capítulo 10, versículo 39, aquele que se fez próximo da pessoa que se encontrava à beira do caminho e tinha sido assaltada, ignorada por duas criaturas do templo que por lá passaram, o sacerdote e o levita. Então, no capítulo 17, versículo 11, só o leproso samaritano agradece a cura entre os 10. No capítulo 9, versículo 52, Jesus circula em Samaria. Os judeus não deviam nem passar por Samaria, tinha que desviar dessa região pelo mapa, indo à direita ou à esquerda. Terceiro ponto é a marginalidade social. Diz o capítulo 18, versículo 9 a 14, que um publicano, porque é humilde e pedindo perdão, sai justificado do templo. O fariseu, porque é orgulhoso, dizendo que não era como aquele pobre publicano, não sai justificado. Zaqueu, embora cheio do dinheiro, é chamado, é visitado e se converte, mas era marginalizado socialmente, porque os publicanos eram detestados. Capítulo 19, versículo 1 a 10. No capítulo 7, versículo 34, disse que Jesus é amigo dos publicanos e pecadores, aqueles que eram excluídos. Não se podia entrar no templo simplesmente por qualquer defeito físico. Quem era cego, quem era surdo, quem era mudo, quem tinha parte de um dos membros decepada. Isso era a realidade. Quarto ponto é a marginalidade econômica. Os pobres no Evangelho são mencionados 10 vezes. No capítulo 4 a 18, a missão de Jesus é evangelizar os pobres. No capítulo 6, versículo 20, bem-aventurados são os pobres, não tem bem-aventurança para os ricos. No capítulo 14, versículos 13 a 21, os ricos rejeitam, os pobres aceitam o convite do banquete por Jesus. Capítulo 16, versículos 20 a 22, mostra o rico que não ouve o Lázaro, que era um pobre faminto, se inverte a sorte dos dois na outra vida. Capítulo 18, versículo 22, o jovem rico não se faz discípulo e sai triste porque tinha muitos bens. Capítulo 19, versículo 2, Zaqueu reparte os bens com os pobres, e essa é a chance do rico. No capítulo 21, versículo 3, fala-se na oferta, o óbolo da viúva pobre, que deu tudo o que ela tem. Conclusão: não há bem-aventurança para os ricos. Não há riqueza. No Antigo Testamento, a riqueza é sinal de bênção. No Novo Testamento, nunca aparece como bênção. Para ter acesso ao tesouro futuro, segundo o Evangelho, é preciso repartir o terreno. O programa de Lucas, então, é converter o rico por causa do pobre. Não exclui o rico, mas esse deve converter-se. E essa conversão passa pela ajuda ao pobre. A palavra bens aparece 8 vezes em Lucas e só 4 em Mateus. A palavra rico aparece 14 vezes em Lucas e só 4 em Mateus, o que mostra a centralidade dessa temática. O reverso, é que Lucas inverte a situação do pobre e do rico. No Magnificat, capítulo 1, versículos 52 e 53, Deus derruba os poderosos e despede os ricos. No capítulo 6, versículo 20 a 26, ele fala: ai de vós ricos, já tendes a vossa consolação. Capítulo 14, versículos 15 a 24, mostra que os ricos convidados não vão ao banquete do Senhor, mas os pobres são convidados e aceitam esse convite. Capítulo 16,
mostra o rico e o Lázaro, nos versículos 19 a 31, como era a sua vida aqui na terra e como se inverte no futuro. Letra B, segundo ponto, é a crítica à ganância dos escribas e fariseus. No capítulo 8, versículo 14, mostra-se que a semente não cresce se estamos muito ligados à riqueza, na parábola do semeador. No capítulo 16, versículo 14, os fariseus são amigos do dinheiro. No capítulo 20, versículo 47, os fariseus devoram a casa das viúvas e simulam longas orações aproveitando da sua penúria. Capítulo 14, versículos 12 em diante, diz que ao dar banquete não devemos convidar amigos vizinhos ricos, mas os pobres, os estropiados, porque aí nós teremos o prêmio no reino dos céus. Interrompemos então 5 minutos esse programa para seguir logo após. Quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Estimados irmãos,
terceiro ponto, nas conclusões, se refere à idolatria. Capítulo 16, versículo 13, mostra que não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Capítulo 12, versículo 15, mostra que a vida do homem não é assegurada pelos seus bens. Então, o dinheiro pode ocupar o lugar de Deus, é idolatria. Ponto quarto, Lucas está interessado na conversão do rico, como eu já tinha dito. Jesus fala duro porque quer ganhar o rico para a misericórdia de Deus, e Zaqueu é o exemplo. Quinto ponto é dar esmola e praticar a caridade. Até hoje somos chamados a atender aqueles que nos procuram. Capítulo 11, versículos 39 e 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 2, 13 e 10. E assim por diante. Sexto ponto, não esquecer as necessidades do pobre. Isso aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32 a 35. É a coleta para os pobres de Jerusalém. Sexto ponto é partilhar a medida das necessidades. Isso aparece em Atos dos Apóstolos, na vida da primeira comunidade, em Jerusalém. Atos, capítulo 2, versículos 42 e 47. Capítulo 4, versículos 32 a 35. Oitavo ponto. Há uma visão positiva do mundo e otimista do ser humano em Lucas. Desses pontos da teologia de Lucas. O mundo, porque é criação de Deus e arena da história e atividade humanas. Observa-se que no livro dos Atos dos Apóstolos há uma aprovação daqueles que são externos à comunidade. Para aqueles que são razoáveis de mente aberta, tementes a Deus, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 2 a 10. Existe uma compatibilidade entre o cristianismo e a cultura. Nono ponto, trata da conversão e resposta de fé. Jesus é precedido por João Batista, que chama a conversão, capítulo 3, versículos 7 a 14. Pedro chamado a conversão em Pentecostes, e chama a conversão os presentes, que 3.000 se converteram ouvindo o discurso do apóstolo. Atos capítulo 2, versículos 37 a 40. E Paulo também se converte, nos capítulos 9, 22 a 26. Ele que era perseguidor dos cristãos. Então, diz o Evangelho que devemos produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, mostrar em que nós nos arrependemos dando frutos, que é a caridade, a esmola e assim por diante. Isso aparece em Lucas capítulo 13, versículo 8, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26 a 20. O primeiro dos frutos do arrependimento, né, é a fé, né, o compromisso do coração a crescer e amadurecer. Lucas capítulo 8, versículo 15, capítulo 17, versículo 5 a 6. A conversão deve provocar respostas de hospitalidade. Capítulo 10, versículo 38 a 42, 22, versículo 24 a 26, deve-se uma hospitalidade que ajude. Atos, capítulo 9, versículo 16, capítulo 2, versículos 41 e 48 e vários outros textos. É preciso também carregar a sua cruz a cada dia. Capítulo 9, versículo 23, 14, versículo 27. Nessa conversão significa assumir a cruz. A salvação, então, abrange a totalidade da vida, corporificada, social, política e econômica. E aqui, meus irmãos, concluímos o Evangelho de Lucas com essa extensa exposição desse que é o Evangelho do ano C, aquele que nós vamos o ano que vem, então, abordar. Podemos memorizar, quem sabe, essa exposição respondendo a algumas questões. Quais as duas questões fundamentais em Lucas? Quem é Jesus e os discípulos? 2. Quais os eixos fundamentais da teologia de Lucas? Quais são? Qual o conteúdo? E depois, qual é o valor do Evangelho para a nossa prática de vida cristã hoje?
Diz a tradição que Lucas era médico. Se assim for, qual o valor do Evangelho de Lucas para o campo da saúde? É isso que eu exponho aos estudantes do primeiro ano de medicina. Encerrando o Evangelho, também encerramos o nosso programa alguns minutos antes, para continuar então na próxima semana com outro escrito da Bíblia. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.